Ok, moçada, vamos agora estudar a segunda lei de Ohm, né? Primeiramente, nós vamos analisar quais são os fatores que influenciam aí na resistência, né, de um determinado condutor. Peraí, você está pensando, resistência de um condutor? Como é que é isso? Como é que pode um condutor ter resistência? Cuidado, pessoal, todo material ele tem uma resistência elétrica, tá? Então, quando eu falar em um condutor cilíndrico, a gente vai analisar a resistência, né, no material condutor cilíndrico, ok? A gente considera que esse material condutor ele tem uma resistênciazinha, tá? Por mais que seja um metal, por mais que o metal seja condutor, mas existe um pouquinho de resistência. O material ele impõe um pouquinho de dificuldade aí para a passagem da corrente elétrica, tá? Então, assim, é claro que a resistência de um condutor é uma resistência baixa, mas tem um pouquinho de resistência. Essa é uma ideia que tem que estar bem clara aí, viu? Aí na sua mente, tá? Para você poder entender isso aqui, esse começo, tá bom? Então, a gente vai analisar alguns fatores. Primeiro fator, o fator comprimento, tá? Aqui uma dica, pessoal, bacana, uma dica bem legal para você, para você poder analisar a resistência elétrica, né, que o material vai impor a passagem da corrente elétrica, você considerar, né, a corrente elétrica, os elétrons lá da corrente elétrica, as cargas e tal, como sendo uma pessoa, tá? Uma pessoa ela vai atravessar, né, aquele condutor e a gente vai analisar se aquela travessia que a pessoa vai fazer, aquele caminho que a pessoa vai fazer, vai ser um caminho fácil ou um caminho difícil, tá? Se for fácil, a resistência vai ser o quê? A resistência ela vai ser pequena. Se o caminho for difícil, for um caminho árduo, né, a passagem da pessoa, então a gente fala que a resistência ela vai ser o que vai ser alta, tá bom? Então essa vai ser a ideia. Faça uma associação. Finja que uma carga elétrica daquela é uma pessoa que está passando ali por aquele caminho, tá? Então, com isso deve ficar bem fácil para você. Então, vamos analisar aqui o comprimento. Ó. Peguei dois condutores, dá para você perceber aqui. Um condutor com comprimento L1, um condutor com comprimento L2. Perceba que o condutor 2 ele é maior que o condutor 1, né? Dá para você observar isso daí na figura. Eu pergunto a vocês, qual dos dois condutores fornece, né, oferece uma dificuldade maior à passagem da corrente elétrica, à passagem da pessoa, né? Pensa aqui comigo, será que o condutor 1 oferece uma dificuldade grande ou será que o condutor 2 vai oferecer, né, vai fornecer aí uma dificuldade maior à passagem? Logicamente que é o condutor 2, tá? Porque o condutor 2 ele é maior, a gente vai ter uma resistência elétrica maior, né? Essas cargas, quando elas estão passando, elas vão sofrer uma dificuldade maior para poder atravessar o condutor 2 do que o condutor 1. Imagina uma pessoa caminhando, né? Ali no condutor 1 é beleza para ela, porque ela vai caminhar um pouquinho e acaba o condutor. Para o condutor 2 não, ela vai ter que caminhar bastante para poder, né, terminar ali o condutor. Então ali aquele condutor 2 ele vai oferecer uma resistência maior, vai oferecer uma dificuldade maior a passagem ali da corrente elétrica, a passagem ali da pessoa, né? Que é o comparativo que a gente está fazendo, tá bom? Então a gente pode falar que essa resistência elétrica é o quê? Ela é diretamente proporcional. E a gente representa o símbolo de proporcionalidade assim, tá? A resistência é diretamente proporcional ao comprimento aí do condutor. Quanto maior o condutor, mais difícil, mais penoso é esse caminho aí que as cargas vão fazer, tá bom? O segundo fator que a gente vai analisar aqui vai ser a área da secção transversal. Quando eu falo em área da secção transversal, estou me referindo a essa áreazinha aqui, ó, esta área, tá? Peguei dois condutores, tá? De mesmo tamanho, estou considerando que os condutores possuem o mesmo material, tanto na primeira situação como na segunda situação, sendo que nessa segunda situação, os condutores eles possuem áreas diferentes, as áreas da secção transversal elas são diferentes, o que são iguais aqui são os comprimentos. Então a gente vai pegar dois condutores de mesmo tamanho, só que a diferença é que um é mais espesso que o outro, um é mais grosso que o outro. Por onde será que a corrente ela vai enfrentar uma dificuldade maior para passar? Pensem assim, ó, levando aquela ideia em consideração, aquilo que eu falei, pensando na carga como se fosse uma pessoa, a pessoa para poder passar aqui por esse condutor bem estreito, a pessoa ela vai ter que o quê? Vai ter que se agachar todinha aqui, vai ter que se apertar todinha para poder passar. A dificuldade ali vai ser maior. Já no caso aqui, a pessoa, quando ela está passando por um condutor, quando a área é grande, a pessoa ela caminha com tranquilidade. Ela pode caminhar numa boa, se quiser até erguer os braços, ela pode erguer, que dá para ela caminhar numa boa. Então, este condutor aqui, ó, mais fino, tá? A pessoa ela vai passar com mais dificuldade. Dependendo da situação, ela tem que até rastejar, entendeu? Para poder passar. Ou seja, a resistência elétrica aqui neste condutor, quando a área é menor, a resistência elétrica ela é o quê? A resistência elétrica ela vai ser maior. Quanto menor a área, maior a resistência elétrica. Peraí,
Menor área, maior resistência elétrica, são grandezas o quê? São grandezas inversamente proporcionais. Se uma diminui e a outra aumenta, são grandezas inversamente proporcionais. Então a gente pode falar que a resistência elétrica ela vai ser inversamente proporcional, pessoal, à área da secção transversal. Então a gente pode escrever assim, ó, resistência elétrica é inversamente proporcional à área da secção transversal. Área grande, resistência pequena. Área pequena, resistência grande. Então é por isso que este condutor aqui, ó, esse condutor mais grosso, oferece uma resistência menor. A corrente consegue aqui, ó, fluir com mais tranquilidade, né? Não tem tanto impedimento, tá? As cargas elas conseguem passar com facilidade, tá? Nesse de cima não. Como ele é mais fechadinho, as cargas passam, né, com mais dificuldade. Elas encontram uma resistência maior à passagem, tá bom? Um detalhezinho aqui importante, pessoal, vocês vão observar em algumas questões que, vez por outra, você vai precisar calcular a área da secção transversal, tá? Aí de um condutor. E perceba que no caso de um fio cilíndrico, a secção transversal ela é um círculo, tá? Você vai precisar calcular a área do círculo. E aqui para lhe auxiliar, para dar uma lembrada, a área do círculo a gente calcula como sendo π, né, vezes o raio, né, do condutor. Este raio, para você não confundir com a resistência, eu vou representá-lo por Rzinho, tá? Vou representar pelo R minúsculo, ó, π vezes o raio ao quadrado. Para você não confundir aí com a resistência elétrica, porque eu representei a resistência elétrica por Rzão, então vai ficar π vezes Rzinho, né, ao quadrado. Rzinho é o que? É o raio da secção transversal. Na questão ele vai te dar o raio para você poder fazer o cálculo da área, tá, da secção transversal. Tudo bem? Bacana. Se a gente juntar, pessoal, essas duas conclusões aqui, ó, tá? Se a gente quiser juntar, a gente pode colocar numa proporção só. Fica assim, ó. A resistência ela vai ser, ó, diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área, ó, beleza? Consegui juntar numa proporção só. Agora, olha só um detalhe importante, pessoal. Isso daqui não é uma igualdade, isso aqui é uma proporcionalidade, é uma proporção. Isso aqui não é uma igualdade. Para a gente transformar uma proporção, uma proporcionalidade numa igualdade, nós temos que inserir aqui nessa equação, né? Nós temos que inserir uma constante de proporcionalidade. Aí a gente deixa de ter uma proporcionalidade e passa a ter uma equação, né? Uma fórmula aí de fato. Então vamos repetir aqui a ideia. Nós temos uma proporção, isso aqui não é uma equação de fato, é uma proporção. Para a gente transformar isso aqui numa igualdade, né, numa equação, nós devemos inserir uma constante, tá, de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade que a gente vai inserir, eu vou representar pela letra grega ρ. Letra grega ρ, essa letra grega aqui, ó. Parece aí... parece um P, né, pessoal? Parece um P. Essa aqui é a letra grega ρ, ó. Tá? Ρ. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Se eu colocar essa letra grega ρ, vai ficar assim, ó. Resistência é igual a ρ, tá? Vezes L, né, que é o comprimento, sobre a área, ó. Resistência é igual a ρ vezes L sobre a área. Então, resistência elétrica, ρ vezes L sobre a área. Vou colocar o nome aqui do pessoal, tá bom? O nome aqui da galera que apareceu. Este R, resistência elétrica, ó. Resistência elétrica. Elétrica, tá aqui, ó, bem fácil, ó, elétrica, tranquilo, sem problema, né? Vou colocar aqui para vocês, destacar aqui para vocês, resistência elétrica. Bacana, tranquilo, né? Este ρ, cuidado para você não confundir resistência elétrica com resistividade. São duas coisas completamente diferentes, tá? Só o nome que é parecido, ó, resistência elétrica é Rzão. Resistividade é a letra grega ρ, ó, é este carinha aqui, ó. Então vou colocar aqui para vocês. Este carinha aqui nós vamos chamá-lo de resistividade. Resistividade, ó, resistividade. Representação pela letra grega ρ, tá? Resistividade. Um detalhe importante, pessoal, essa resistividade ela depende do tipo de material, tá? Depende do tipo de material. Como assim? Por exemplo, se o nosso fio for feito de cobre, né? Feito de cobre, a resistividade tem um valor, tá? Se o nosso fio for feito, por exemplo, de alumínio, a resistividade ela vai ter um valor. Se o fio for feito de prata, tem outro valor, tá? Então, dependendo do material que a gente pegue, tá? A resistividade ela vai assumir aí um valor diferente. Então, depende de fio para fio, de material para material. Então, eu vou colocar essa observaçãozinha ali para você, para quando você estiver estudando, você ficar tranquilo, tá? Então, assim, resistividade, coloque assim, ó, depende do material. Depende, né? Ó, depende do material que você... que constitui o fio, né? Na realidade, depende do material que constitui o fio, tá bom? Se for prata é um valor e tal. E olha só um detalhe importante, quanto maior a resistividade,
mais isolante é o material. Quanto menor a resistividade, menos isolante, né? Ou seja, mais condutor é o material, tá? Por exemplo, a prata ela tem uma resistividade baixa, a prata, tá? Porque a prata ela é bem condutora, tá bom? O cobre ele já vai ter uma resistividade maior do que a prata, tá? O cobre ele já vai ter uma resistividade maior do que a prata. Então quer dizer que a resistência do material depende da resistividade. Aí você pensa, poxa, por que você não usa então os fios, né, aí dos postes, do poste? Por que a galera não usa a prata, né? Pessoal, a prata ela é bem mais nobre do que o cobre. Se você já nota aí nos noticiários quando você está aí assistindo, né? A galera já falta se matar para poder roubar, né, os fios de cobre aí dos postes, sendo o cobre, que não é tão nobre, né, quanto a prata. Você imagina se os fios fossem de prata, cara, né? Se a galera já arrisca a vida ali cortando os fios para tirar aquele cobre para poder vender, imagine se fosse de prata. Aí o negócio ia ser absurdo. A gente estaria aqui, aí daqui a pouco ia faltar luz, que a galera estaria lá cortando, ia ser um negócio completamente maluco. Mas sem dúvida, o fio de prata, ele é um fio que conduz melhor a corrente elétrica, a resistividade dele é menor, tá? É como se o cobre fosse um pouquinho mais isolante, né? O termo não é esse, menos condutor fica melhor pra gente, tá? Menos condutor aí do que a prata, tá bom? Mas os dois são condutores, tá bom? Legal. Este L, nós vamos chamá-lo aqui, ó, o L, ele vai ser o comprimento do fio, tá aqui, ó, o comprimento, né, do fio, ó, comprimento do fio, tá? Beleza? Fácil, tranquilo. E este A é a área da secção transversal, né, ó, área da secção transversal, do fio, transversal, muito fácil, muito tranquilo isso daqui, pessoal, muito fácil, tá bom? Aí eu sei o que você está se pensando agora, né? Eu sei o que você está se perguntando agora, está se pensando, é muito boa, né, galera? Disfarça aí, corta. Tá aqui, ó. Eu sei o que você está se perguntando agora. Poxa, quais são as unidades que eu devo utilizar aqui? Por exemplo, o comprimento para a área. Como é que é isso, hein? Como é que eu faço para saber qual a unidade que eu devo utilizar na questão? É sempre tudo em metros, né? Galera, cuidado com isso daí, tá? Às vezes você pode usar em metros, às vezes em centímetros quadrados ali a área, às vezes em milímetros quadrados, tá? Milímetros. Aí você fala assim, mas como é que eu faço para saber? Já que é um negócio meio baldeado, né? Meio variado assim, não tem um negócio uma sequência certinha. Então assim, para você poder saber a unidade que você vai utilizar aqui na segunda lei de Ohm, né? Essa aqui é a chamada segunda lei de Ohm, tá? Diga-se de passagem aqui, ó. Resistência é igual a ρ vezes L sobre A, tá? Chamada segunda lei de Ohm. Primeira lei nós vimos, só dar uma lembrada. E qual é a primeira lei? Uri, estão lembrados? U é igual a R vezes I, né? U é igual a R vezes I, Uri. Segunda lei de Ohm, resistência é igual a ρ vezes L sobre A. Ρ vezes L sobre A. Bacana, fácil, tá? Então, para você poder ficar ligado aí na ideia da unidade, como usar a unidade correta em cada situação, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tentar achar que é a unidade da resistividade. É só você olhar para a unidade da resistividade, ó, do ρ. Tá? Se você souber a unidade da resistividade, analisa as unidades que estão lá e você passa a saber quais são as unidades aqui do comprimento, da área, né? E da própria resistência elétrica que você deve utilizar na questão, tá bom? Então vamos analisar aqui, ó. Nós sabemos que a resistência elétrica ela é calculada como sendo ρ vezes L sobre A, ok? Ρ vezes L sobre A. Olha só o que eu vou fazer, eu vou tentar isolar este ρ aqui, ó. Para isso eu vou multiplicar em cruz, né? Multiplicando em cruz vai ficar então assim, ó. Ρ vezes L, ρ vezes L é igual a R vezes A, resistência vezes a área, tá ok? L vezes A, R vezes A, né? Vou passar o L aqui, ó, dividindo, aí eu isolo aqui a resistividade. Então vai ficar assim, ó, passando aqui, ó, o L dividindo vai ficar ρ é igual a R vezes A sobre L, ó, tá aqui, né? Ρ é igual a R vezes A sobre L, tá aqui, tá fácil, tá bacana, está tranquilo, ó, beleza. Achamos aqui a resistividade, uma equaçãozinha para resistividade. Vamos substituir aqui, pessoal, os valores. Ó. Vamos substituir aqui as unidades para a gente saber a unidade da resistividade, tá? Por exemplo, a gente pode ter, eu já vi em algumas questões, essa resistividade, o cara colocando a resistência em ohm. A área, eu já vi, por exemplo, em milímetro quadrado, tá? Milímetro quadrado. E o comprimento em metros, eu já vi, tá? Ele poderia aparecer, então, numa questão, isso daqui para você, ó. Tá aqui, ó, a equação que a gente chegou, ó. Não é assim? R vezes A sobre L, sobre o comprimento, tá aqui, ó, sim? Então vamos fazer o seguinte, ó, uma possibilidade, eu vou colocar aqui uma possibilidade, claro que a gente vai poder ter mais de duas possibilidades, eu vou fazer duas possibilidades para vocês, ó, mais a primeira aqui, ó, ρ
chamar de Ρ1. Pronto, tá aqui, Ρ1, né? Vai ser assim, ó, colocar resistência elétrica em ohms, que é comum. A área, pessoal, milímetro quadrado, tá? Milímetro quadrado, né? E o comprimento, por exemplo, em metro. Eu já vi esse tipo de unidade aparecendo. Se você pegar uma questão e ele te der lá, por exemplo, que a resistividade vale 4 ohm vezes milímetro quadrado sobre metro, significa dizer o quê? Que você tem que utilizar o comprimento em metros. O comprimento tem que estar em metros. A área, milímetro quadrado, ó, área, metro quadrado, quilômetro quadrado, tal. Pronto, ó, milímetro quadrado. E a resistência tem que ser em ohm, tá? Você tem que usar então com essas unidades. Eu vou colocar uma outra situação aqui, ó, uma segunda possibilidade. E é claro que a gente tem mais possibilidades, só que eu só vou colocar essas duas. Tá aqui, Rho2, né, no caso. Rho1 já foi, Rho2. Então vai ficar assim, ó, ohm. Vou colocar a unidade de resistência elétrica, quase que não sai. Né? Quase que não sai. Aqui, por exemplo, para a área, eu vou colocar o metro quadrado. E para o comprimento, eu vou colocar o metro. Só, pessoal, que você não vai encontrar a unidade de resistividade desse jeito, tá? O que que o pessoal faz? O pessoal dá uma cancelada aqui, ó, neste metro com o metro quadrado. Então, se você encontrar, por exemplo, para resistividade, tá aqui, ó, minha resistividade 2, se você encontrar esta unidade aqui, ó, ohm vezes metro, não pense que está errada a questão, não, a questão está certa, tá? É porque está assim, ó, ohm vezes metro, é porque ele utilizou a área em metro quadrado e utilizou o comprimento em metro, e houve um cancelamento, tá tudo em metro, então, metro quadrado, tá? Então, tem que ficar ligado aí na unidade, por exemplo, da resistividade, para você saber qual a unidade correta que você deve substituir aqui, ó, o comprimento, né, a área e a resistência elétrica, tá? Então fique muito ligado nisso daí para você não errar aí a questão só por conta das unidades, tá bom? Então é só observar a unidade da resistividade, tá ok? Beleza, então continue acompanhando aí nossas aulas. Vamos lá então, vamos estudar.